Olá, estamos começando mais um programa TV Câmara aqui pela Web TV Nepomuceno. Hoje a gente está com o Dr. Emerson, ele que é assessor jurídico da Câmara Municipal de Nepomuceno. É um prazer recebê-lo aqui novamente, doutor. Prazer é meu, mais uma vez, estar aqui para prestar algumas informações ao povo de Nepomuceno através da TV Câmara. É isso aí. A visita do Dr. Emerson no nosso programa é com o intuito de informar a população de Nepomuceno, explicar melhor os projetos que estão em tramitação dentro da Casa Legislativa, e ele vai explicar alguns projetos polêmicos, outros projetos que estão para ser votados dentro da Casa Legislativa. Eu gostaria, começando o nosso programa, doutor, com relação ao Código de Postura, até inclusive em uma das reuniões foi comentado que o Código de Postura está parado, né? Na verdade, vocês estão estudando porque é um tema bastante complexo e que mexe com a população, não é isso? Exatamente. É um projeto de lei complementar, é um dos mais importantes que a Câmara vai ter que votar esse ano. Acontece o seguinte, por tratar-se de um projeto de lei complementar muito complexo, que é muito grande, né? Ele realmente requer um tempo maior para que as comissões, os vereadores possam fazer uma análise mais detalhada e verificar ali se todos os artigos que foram encaminhados pelo Executivo Municipal, pelo prefeito, atendem realmente às necessidades do município, da cidade, porque são as normas que vão regir tudo que acontece na cidade de Nepomuceno vai estar regulamentado através do Código de Posturas. Então, é uma lei muito importante, mas que não tem como ser votada em tempo muito rápido, exatamente pela complexidade. Então, o que nós estamos fazendo? Por orientação e pedido do nosso presidente, o vereador Ricardo Gattini, é que as comissões, os vereadores façam várias reuniões, né, na Câmara, mesmo extraordinárias, assim, reuniões apenas entre os vereadores para estudar artigo por artigo desse projeto de lei complementar e dar sugestões, incluir alguma coisa que possa estar faltando ou excluir algum artigo que a Câmara Municipal, que os vereadores entendam ser desnecessário, que está inconstitucional, que fere alguma lei federal. Isso tudo tem que ser muito bem analisado. Por isso que demora um pouco mais. Doutor, por exemplo, vamos citar um exemplo do que seria o Código de Postura, só para melhor entendimento de quem nos acompanha. O que seria o Código de Postura hoje na prática? Quais leis? O que fere diretamente à comunidade? Bem, como eu disse, é uma lei muito grande, né? Porque ela vai regulamentar tudo que acontece dentro da cidade e muita coisa, inclusive, na zona rural. Posso dar exemplo muito simples aqui, para todos entendam. Por exemplo, tem dispositivos no Código de Posturas, no Código de Posturas Municipais, que eles dispõem, inclusive, sobre a questão de mesas e cadeiras de bares que são colocados nas calçadas, por exemplo. Nós temos, a gente vê isso em muitas cidades da região, do Brasil todo. Belo Horizonte mesmo é uma capital que ainda tem muito essa prática dos bares colocarem mesas e cadeiras nas calçadas. Aqui em Nepomuceno não é diferente. E então, tem dispositivos legais lá, tem artigos que estabelecem regras sobre isso. Por exemplo, um bar não pode colocar uma cadeira, uma mesa numa calçada, chegando ao ponto de impedir a passagem de um pedestre. Se a pessoa tiver de sair na rua, por exemplo, para passar, porque a calçada está ocupada por causa disso, isso é ilegal, não pode acontecer. Então, o que o prefeito está encaminhando para a Câmara? São artigos desse tipo que vão estabelecer essas normas. O estabelecimento comercial, ali, o bar, por exemplo, o restaurante, o que for, pode colocar uma mesa e cadeira para os clientes na calçada? Nós temos que ver lá como está no Código de Posturas. Se puder, eles vão estabelecer como que pode ser feito isso. Quantos metros tem que ter de passagem para o pedestre. Então, são coisas desse tipo. Questão de estacionamento, por exemplo, de caminhões e carretas ou
trânsito desse tipo de veículo no centro da cidade, por exemplo, tem que ficar estabelecido pelo Código de Posturas. Nós sabemos que nas grandes cidades mesmo do interior, isso já está regulamentado. Por exemplo, você vai em Lavras, você não vê uma carreta ou um caminhão de transporte carregado trafegando pelas vias principais do centro de Lavras, porque é proibido pelo Código de Posturas. E isso, depois de aprovado, quem infringir a lei, a prefeitura, o município vai ter meios, dispositivos para multar o cidadão que está infringindo a lei. Ok. Esse é o Código de Postura, uma das leis que estão para ser um dos exemplos, né, doutor? Exatamente. Que fere diretamente ao município, né? Vai regulamentar diretamente tudo que acontece na cidade. Por isso a necessidade de grandes estudos, né? Exatamente. Outro exemplo que eu posso dar é de terrenos baldios, por exemplo. Tem muito proprietário que adquire um terreno, mas não faz um muro, deixa o terreno sujo, com mato, né, que pode causar prejuízo à própria população. Né? Nós estamos vendo aí o caso da dengue, terreno com muito mato, muita sujeira. E isso também vai ser regulamentado, porque se alguém deixar acontecer isso, vai ser notificado pela Prefeitura Municipal e, não cumprindo dentro daquele prazo estabelecido, fatalmente vai ser multado, né? Vai ter todo o direito constitucional de recursos, etc. Mas é uma maneira que o município tem, né, legalmente, de estabelecer essas normas. Porque nós vivemos em sociedade e cada um tem que respeitar o direito do outro, né, para que tenhamos uma convivência sadia, saudável. Agora, doutor Emerson, tem outro projeto que está em pauta dentro da Casa Legislativa, que é o projeto complementar dos processos administrativos disciplinar. Esse projeto também está em pauta, já está na comissão, né? Já estão estudando. Eu gostaria que você falasse melhor como que é esse projeto, o que ele vai influenciar. Também um outro projeto importante, de projeto de lei complementar, mas que diz respeito não diretamente à sociedade, né? Mas diz respeito aos servidores públicos do Executivo. Por quê? Porque é um processo administrativo disciplinar. O que ele rege? O que ele dispõe sobre o quê? Sobre o procedimento que o Executivo tem que ter para processar administrativamente, por exemplo, um servidor público que eventualmente pratique uma infração. Então, vou dar um exemplo. Se um funcionário da prefeitura ele age ilegalmente, pratica um ato ilegal e deve sofrer um processo que pode chegar desde na consequência de uma advertência até uma exoneração do serviço público, ele não pode simplesmente ser mandado embora, vamos falar bem simples, mandado embora pelo prefeito. O prefeito tem que instaurar um processo administrativo disciplinar contra esse servidor, dando a ele todo o direito de se defender, tentar mostrar em sua defesa que ele não praticou aquele ato, enfim, todas as condições para que ele se defenda, né, de acordo com a nossa Constituição Federal. Ninguém pode ser processado, porque o servidor não pode ser exonerado, por exemplo, sem um devido processo legal, porque a nossa Constituição Federal dá esse direito a todo cidadão e também ao servidor público. Então, é um processo disciplinar que vai acontecer no âmbito da Prefeitura Municipal para ver, no final, se a autoridade superior, que é o prefeito, vai exonerar aquele servidor ou não, se vai dar apenas uma advertência. Então, como eu disse, é um projeto de lei muito importante, mas que diz respeito mais assim diretamente aos servidores públicos. Agora, doutor, um assunto que está muito em pauta no município, inclusive através das redes sociais nossas, as redes de comunicação, muitas mensagens da população perguntando como que está a iluminação pública, por que ninguém arruma. Inclusive, a gente já conversou com o vereador Cláudio Pedroso sobre esse assunto e tem um projeto que está em pauta, né, da Câmara Municipal, que é a abertura de crédito especial para a iluminação pública.
Como que vai funcionar esse projeto? Bom, esse projeto é o seguinte, já é de conhecimento de todos que o governo federal tem uma decisão agora, já de um tempo atrás, que tinha prazo até o final do ano passado agora, que toda a despesa, toda a responsabilidade para manutenção da iluminação pública, por exemplo, lâmpadas queimadas, poste quebrado, ficou a cargo agora dos municípios. Então, isso até gerou muita, inclusive, demandas judiciais. Tem muitos municípios que chegaram a propor até ações na justiça, alegando uma suposta inconstitucionalidade dessa questão, de passar essa responsabilidade para os municípios. Por exemplo, nós temos aqui a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, que fazia essa manutenção. Agora passou a ser responsabilidade do município. Então, já foi realmente votado na Câmara Municipal, há um tempo atrás, um ano passado, se não me falha a memória, uma abertura de crédito para colocar no orçamento do município de Nepomuceno o valor de R$150 mil para essas despesas. Mas o que acontece? Como os municípios não tinham condições de arcar com isso assim diretamente, cada município resolver o problema da manutenção da iluminação pública, os municípios resolveram, que isso está muito em moda agora, criarem um consórcio entre municípios para diminuir as despesas, para que esse consórcio controle essa questão e para ajudar os municípios a manter a iluminação pública. Então, foi criado um consórcio que chama CIMARG, né, e é um consórcio intermunicipal multitarifário da região do Alto Rio Grande, que pega a região de Lavras, Itutinga, Perdões, Nepomuceno, etc., e várias cidades. Então, tinha sido votado esse crédito, estava no orçamento com uma classificação, uma rubrica. Só que agora, o que aconteceu? O consórcio, vamos ser bem claro, houve uma mudança no esquema. O consórcio vai fazer uma licitação e a empresa que ganhar esse certame, que ganhar a licitação, ela que vai ser contratada pelos municípios. Então, agora, vai haver um contrato do município de Nepomuceno com a empresa que ganhar a licitação que vai ser realizada pelo consórcio. Então, o dinheiro estava no orçamento? Sim. Mas, como mudou a fórmula de pagamento, vai ser um contrato direto com a empresa, antes ia repassar os 150 mil para o consórcio. Agora, o próprio município vai fazer um contrato administrativo com a empresa e vai pagar a empresa, com os mesmos 150 mil. Então, não quer dizer que está abrindo no orçamento mais 150 mil reais, não. Que aí daria 300 mil, mas não é isso. São os mesmos 150 mil que está saindo de uma classificação dentro do orçamento, que a gente chama de rubrica, para uma nova classificação, porque exatamente mudou a fórmula de pagamento. Então, é uma questão complexa de orçamento, então que é difícil de entendimento, assim, mas o que eu posso esclarecer a respeito é isso. Agora, doutor, um assunto que está em pauta dentro do cenário nacional, inclusive dentro da Câmara dos Deputados, isso aconteceu com a questão da imunidade parlamentar. Eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente, saber o que o vereador pode falar dentro do plenário, o que não pode. Isso aí acarreta em que ao legislador, entendeu? Bom, essa questão também é um pouco complexa, assim, de entendimento, né? Não é muito de fácil entendimento. Acontece o seguinte, que as leis, a própria Constituição Federal, as leis orgânicas dos municípios, ela fala da imunidade parlamentar. O parlamentar, para que o pessoal entenda, são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, né, senadores. Então, a lei prevê que esses parlamentares eles têm uma imunidade. O que significa dizer? Dizer que se o parlamentar, o deputado, o senador, o vereador, ele pratica um ato infracional, por exemplo,
vamos falar assim, um crime lá, pratica um erro que ele tem que ser processado, ele, pela imunidade parlamentar, ele não vai ser processado como um cidadão comum. Por exemplo, o vereador pratica um ato lá no plenário da Câmara Municipal, vamos dar um exemplo assim, quebra um decoro parlamentar. Ele excede os limites até onde ele pode ir e ofende, por exemplo, diretamente um colega, um presidente, uma mesa da Câmara. Vamos dizer assim, ele passa dos limites. Quem que vai processar esse vereador? A própria Câmara Municipal. É que vai instaurar, se for o caso, né, fazer uma comissão parlamentar de inquérito, apurar o fato, se realmente ele cometeu aquela infração. E ele tem o direito de ser julgado lá pela própria Câmara Municipal. Os próprios vereadores é que vão julgar e ver se vai chegar até o ponto de cassação daquele vereador ou não. Por exemplo, tem deputados, senadores, governadores, que eles têm o direito, por exemplo, pela imunidade que têm, de serem julgados, quando praticam alguma infração, pelo Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então, é questão jurídica complexa, não é de muito fácil entendimento, mas essa é a questão. Agora, quebra de decoro parlamentar. A lei estabelece que os vereadores, eles, assim, a princípio, a regra é que eles podem dizer o que quiserem lá na Câmara, expressar a sua opinião, mesmo porque nós estamos vivendo um regime democrático, né, de livre expressão, mas para tudo tem um limite. Se o vereador ou um deputado ele extrapola, passa do limite e passa a ofender a pessoa, e não uma autoridade, mas já entra na esfera pessoal daquela pessoa, agride com palavras, isso fica registrado, ele pode sofrer sanções. Então, por quê? Porque ele quebra um decoro, né? Ele não está sendo razoável, né? Ele está passando dos limites. Então, ele pode acontecer dele quebrar esse decoro e ser julgado pela própria Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa do Estado, pelo Congresso Nacional. Então, são essas as considerações. Tá aí o doutor Emerson Jader Freitas, ele é assessor jurídico da Câmara Municipal, veio até o nosso programa esclarecer algumas dúvidas da comunidade que mandou e-mails, mandaram recados para a gente através das redes sociais, perguntando sobre os projetos e querendo saber maiores informações. Muito bem, doutor. Suas considerações finais, eu gostaria de te agradecer por ter vindo ao nosso programa e deixado aí tantas informações para o nosso povo de Nepomuceno. Eu que agradeço pela oportunidade e, para encerrar, eu gostaria só de complementar dizendo o seguinte, duas questões. Quando nós falamos da tramitação do Código de Posturas Municipais, eu deixo uma sugestão para toda a população, para a sociedade como um todo, de que, se tiverem alguma sugestão, tiver alguma coisa, alguma questão que eles entendam que deva ser colocado no Código de Posturas, com base, às vezes, em problemas já ocorridos, com vizinhos, com sujeira de rua, com calçadas, com tudo que afeta a cidade, né, que eles procurem os seus vereadores, né, o vereador que ele votou, que representa aquela pessoa na Câmara Municipal, e levem suas sugestões para que isso seja discutido pelas comissões e incluído no Código de Posturas, caso não esteja já constando na lei. Entendeu? Então fica essa sugestão. E para finalizar, também eu disse a respeito da quebra de decoro, de julgamento de parlamentares. E outra questão que eu gostaria, para finalizar, é dizer sobre, quando eu disse do julgamento de vereadores pela Câmara, lembrar que uma das principais funções dos vereadores, que muita gente não conhece, é a função nobre e difícil de julgar. Mesmo não sendo magistrado, não sendo juiz, não fazendo parte do Poder Judiciário,
Mas o vereador tem um poder muito difícil, que é julgar. Julgar quem? O seu próprio colega de Câmara, que eventualmente tenha praticado uma infração e pode ser até cassado pelos próprios pares lá da Câmara, né? E bem como chegando ao ponto, por exemplo, de a cassação de um prefeito municipal, que é através de um julgamento feito pelos vereadores. Então, a função de vereador não é muito simples, muito pelo contrário, é muito difícil e muito nobre também, porque além de todas as funções típicas que uma vez nós já falamos em uma outra entrevista, ainda tem essa, uma das principais, que é a função de julgar. É isso aí. Tá aí o Dr. Emerson, ele é assessor jurídico da Câmara. A gente vai ficando por aqui com mais um programa TV Câmara e com a presença do Dr. Emerson. Muito obrigado, doutor. A gente deixa aqui a casa sempre aberta para você vir também prestar as informações e esclarecimentos sobre os projetos que estão tramitando dentro da Casa Legislativa. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. É isso aí. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Continue aí com a programação da TV Nepomuceno.